Você coloca para gravar no outro programa também? Tá bom. Vou ler a claquete, então. Entrevista de Daniele Tomé, entrevistada por Luísa Galo e Bruno Oliveira, São Paulo, 16 de julho de 2021, projeto Mulheres Empreendedoras, Ernest Young, entrevista número PCSH-HV 1000. Oba, entrevista 1000. Ah, Daniele, queria então que você começasse se apresentando, dizendo seu nome completo, data e local de nascimento. bom, eu sou a Daniele Matachana Tomé, sou diretora da Projex Engenharia. Hoje é dia 16 de julho e eu nasci dia 25 de fevereiro de 67. Em que cidade você nasceu? Em Ourinhos, nascida e criada aqui há sempre. E quais os nomes dos seus pais? Aldo Matachana Tomé e Dorita Estevanin Matachana Tomé. E você sabe como eles se conheceram? Se conheceram muito jovens, e eu não sei dizer onde, como, mas muito jovens. Namoraram 11 anos até se casar. E o que seus pais faziam? Meu pai, quando começou a namorar minha mãe, ele era estudante, e a minha mãe também. E meu pai resolveu fazer engenharia civil. E eu lembro, eu sei da história que a minha avó, mãe da minha mãe, incentivava muito ele a não abandonar a faculdade ou levar sempre adiante. Meu pai fez engenharia civil na Poli e a minha mãe, ela era professora. Ela fez magistério. E você sabe a história dos seus avós? Você conheceu eles? Conheci meus 4 avós. Meu avô paterno, ele é nascido em Portugal e ele veio para cá muito novo. E não sei como conheceu a minha avó, mas o meu pai me contava que a mãe dele, a minha avó, era muito trabalhadora, muito. Já meu avô era mais comerciante, assim, mais maneirinho, mas quem pegava bem assim no trabalho era a minha avó. E os meus avós maternos, não sei muito da história deles. Assim, eles já morreram também faz muito tempo e eu perdi minha mãe muito cedo também. Então eu acabei ficando assim, meio com uma lacuna dessa história. E vocês tinham assim alguma comida, algum costume específico da família? Em relação à comida, até que não, Luísa. Eu vim de uma família que pouco exigente com comida, ou se alguém tivesse alguma especialidade, assim, não. A gente sempre foi muito simples nesse negócio de comida. Eu lembro até que uma, ah, uma moça que veio trabalhar comigo, logo que eu casei, né, e ela ficou uns dias trabalhando na casa do meu pai, ela até ter comentado: nossa, eu estava com tanto medo de vir trabalhar para vocês, achando que vocês eram muito enjoados, e aqui é muito bom trabalhar, porque qualquer coisa que a gente põe na mesa é tranquilo, vocês não são enjoados. Assim, eu me lembro disso. E meu pai, a gente até comenta que se botar pedra na mesa para ele, ele fala que está ótimo, que ele amou, e eu sou assim também, meus filhos também. E você tem irmãos? Eu tenho uma irmã, uma única irmã, ela é mais velha. Minha irmã chama Cristiane. E como é a relação de vocês? A nossa relação, Luísa, foi uma relação muito saudável até a gente ter o problema com a empresa, né? Assim, eu tenho 2 filhos, um casal de filhos, ela também. Mas assim, o que eu me lembro, ai gente, dá para parar? Pode ir, depois a gente faz os cortes.
Tá. porque aí eu vou começar a falar coisa de mim. Eu era É, muito... É isso mesmo? Tá bom. Bom, então, assim, eu acredito que eu acordei um pouco, aliás, eu acordei para a vida, para entender muita coisa, depois que eu fui certificada como uma empresa de diversidade dirigida por mulher. Parece que o mundo mudou de cor para mim, porque, assim, eu entendo que os meus relacionamentos no passado, eu sempre fui muito cordata demais. Eu sempre fui muito resiliente e eu me adaptava a todo entorno, tudo que acontecia na minha vida, eu me adaptava e se era ruim, eu fazia aquilo, eu me adaptava àquilo ruim mesmo e conseguia fazer eu me adaptava para ser feliz dentro daquela realidade. Então, enquanto eu sempre fui assim, tudo caminhou muito bem. Quando eu comecei a enxergar algumas coisas, eu vi que eu não servia mais para algumas pessoas, porque eu entendo que eu sempre tendi o tapete vermelho, assim, se eu levava, eu continuava levando, eu dava um jeito e assim era a minha vida. Parece que meio cega, ou eu me cegava, enfim. Atualmente eu tenho meu atual marido, ele fala para mim que eu saí do estado de coma. Eu me anestesiei para chegar até onde eu cheguei. Então, o meu relacionamento com ela foi muito bom até a gente, quando eu tive meus filhos, embora ela é mais velha, mas eu fiz tudo primeiro. Eu casei primeiro, eu tive filho primeiro, eu fui viajar para o exterior primeiro. Eu fui fazendo muita coisa à frente, mas eu sempre achava ela era o máximo, porque ela logo cedo foi fazer faculdade e ela fez engenharia civil. E eu não, eu casei cedo, eu tive filho primeiro, eu fiz tudo ao contrário. Então, eu sempre achei que meu pai era o máximo, ela era também, e todos os engenheiros civis eram o máximo, e eu nem engenharia civil eu fiz. Né? Mas, na verdade, eu não fiz engenharia civil, porque o que aconteceu? A minha mãe, eu casei muito nova, e eu tive filho muito novo. Nesse meio tempo, a minha mãe estava doente, ela ficou doente 11 anos, dado 3 meses de vida para ela quando descobriram o câncer dela e ela ainda suportou 11 anos. E nesses 11 anos, eu tinha, logo no início, quando eu casei, já descobriram a doença da minha mãe. Na verdade, antes de eu casar e ter filho. Então, eu passei esses 11 anos achando que, isso já faz uns 25 anos, tá? Achando que a minha mãe podia morrer a qualquer hora, porque você tem uma notícia que em 6 meses a mãe vai durar 6 meses. Há anos atrás, câncer hoje já é uma doença que assusta. Você imagina quanto tempo atrás. Então, eu sempre tive muita preocupação. Falei, não sei se a minha mãe vai estar aqui um mês que vem, se ela vai estar aqui no outro aniversário, se ela vai estar aqui no outro Natal. Então, eu decidi que eu ia... Já trabalhava, eu comecei a trabalhar na empresa muito cedo. Eu pedi para trabalhar na empresa quando eu tinha 15 anos. Eu falei, eu vou cuidar dos meus filhos, cuidar do meu trabalho e cuidar da minha mãe. E aí, quando ela morreu, que eu peguei e prestei vestibular, e aí meu pai falou, filha, faz engenharia civil. Eu não vou fazer, porque a gente tem bastante engenheiro na empresa, então eu vou fazer arquitetura. E nesse inteirinho, essa faculdade que eu fiz aqui onde eu moro não tinha faculdade, tá? Eu fui fazer arquitetura numa cidade aqui do lado, a 100 quilômetros daqui. Então, eu ia e voltava todos os dias para fazer essa faculdade de arquitetura, que aqui em Ourinhos não tinha nenhuma. Agora tem. e Daniele, como você descreveria seus pais? A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito querida, muito amiga de todos, muito mansa. Ela também é pisciana. E
assim, tenho muita admiração por ela. Acho que foi uma mulher muito correta e muito... Está me fazendo essa pergunta, está me fazendo lembrar. Acho que eu puxei muito ela. Ela foi muito... aceitava tudo também. E meu pai, ele sempre foi um homem muito inteligente, muito dinâmico, muito forte, muito protetor, muito machista. Muito machista. Aí ele, as mulheres, ele, eu, a minha mãe, a minha irmã, não era nem para gente, era só para a gente ser cuidada, não era para a gente, porque não fazia por mal, fez porque era, sei lá, de onde ele veio, do tempo que ele veio, e ele achava que a ditadura, os militares, o país só tinha solução daquele jeito, então muito machista, mas muito trabalhador e um homem muito honesto também, com o trabalho, com tudo que ele fez e muito competente. E como era a sua relação com a sua mãe? Eu sempre me dei muito bem com a minha mãe. Ela, entre eu e a minha irmã, ela tinha, sem dúvida, muito mais afinidade comigo. Muito mais, porque ela considerava que a minha irmã tinha um gênio muito difícil, né? Mas eu acredito, Luísa, que isso tem a ver lá no começo, no nosso nascimento, entendeu? A minha irmã, ela nasceu num cenário que meu pai ainda não tinha, ele não tinha se formado, né? E aí meu pai ainda era estudante, tanto que quando meu pai se formou, eu fui na formatura dele dentro da barriga da minha mãe. Então, meu pai é um cara muito... Como é que ele ia ter filho se ele nem emprego ainda ele tinha, né? E aí a minha irmã nasceu, e quando eu nasci, foi num intervalo muito curto. E meu pai queria primeiro que ele queria que a minha irmã tivesse nascido homem, ela nasceu mulher, já meio fora do tempo, que não era para ter nascido. Em seguida, a minha mãe ficou... O intervalo meu e da minha irmã é muito curto, é 1 ano e pouco. E se ele não estava preparado nem com uma, você imagina com 2. E aí eu nasci, era para eu ter nascido homem também, e nasceu mais outra mulher. Então, assim, eu cresci escutando essa história, que era que meu pai queria que eu fosse homem, e que eu nasci num momento financeiramente que não era bem-vindo, porque ele não tinha ainda muita segurança. E isso teve uma influência muito grande na minha vida. Muito. Porque eu lembro ainda que eu era criança, eu devia ter uns 7 anos, alguma coisa desse tipo, 5. Eu lembro que a gente ia em restaurante, porque meu pai, todo domingo, ele gostava de pelo menos comer no restaurante. Eu lembro que eu tinha vergonha de pedir alguma coisa que eu queria, que eu não queria encarecer a conta do meu pai. Se eu queria um Guaraná, eu ficava quieta, eu não pedia, e isso eu lembro com muita clareza. E a sua relação com seu pai? A minha relação com meu pai, porque veja bem, Luísa, como eu te falei, quando eu tinha 15 anos, eu sempre admirei muito meu pai, da forma dele trabalhar, eu prestava atenção naquilo. Quando eu tinha 9 anos, meu pai foi prefeito aqui em Ourinhos, e ele foi considerado, até hoje, ele é considerado o melhor prefeito que a cidade teve, né? E você imagina, naquela época, você ter um prefeito, engenheiro civil, formado pela Poli, né? E ele tinha ele tinha feito muitos projetos, ele tinha trabalhado na prefeitura de São Paulo, então ele tem muito conhecimento técnico de expansão e de engenharia. Então eu cresci com ele, assim, ele enfiava a gente no carro, ele saía passear na cidade, ver onde tinha enchente, e assim, eu achava muito legal ver ele com aquela vontade de fazer a cidade melhorar. Mas ele já tinha a Projex, né? Porque ele fundou a Projex logo que ele se formou, ele começou a Projex com uma mesinha, né? Então ele levou junto um período a Projex e a prefeitura. E ele conta não, eu sei disso. Foi a época que a Projex mais perdeu velocidade, porque ele se dedicou muito para a prefeitura. Então, naquela época, a Projex, antes dele, quando ele entrou na prefeitura, a
Projex tinha uns 400 funcionários, e quando ele saiu, ela estava muito embaixo, porque ele era o cara, ele foi o fundador, ele que fez, ele que sabia de tudo da empresa. Aí, quando eu tinha 15 anos, quando ele foi prefeito, eu tinha 9. Quando eu fiz 15 anos, eu pedi para ir trabalhar na empresa. Eu falei para ele, eu quero uma vaga aqui. Eu achava lindo, eu pedi de recepcionista. Eu falei, deixa eu aqui. E ele aceitou, né? Então, eu comecei a atender no telefone, depois eu fui passei para o setor de desenho, depois logo fui para o financeiro, e de lá para cá passaram-se 39 anos, tá? Mas, quando a minha relação com meu pai, eu sempre fui cordata, ele sempre admirou muito o meu trabalho, assim, ele nunca desconfiou do meu trabalho, porque ele sabia que eu era muito dedicada. Mas eu não podia fazer... ele mandava e eu obedecia. Ele mandava e eu obedecia. Mas a hora que a empresa começou a crescer... Por que eu falo qual é a relação com meu pai? Porque a relação que eu tenho com meu pai é extremamente de trabalho. Quem trabalha há 39 anos com o pai, né, com os negócios, eu não tenho nem, assim, muita lembrança de... fazendo confusão, estou misturando as coisas, mas tenho. Eu lembro, quando eu era criança, ele era um pai muito preocupado, ele gravava, eu era muito magrinha e pequenininha, e eu era muito ruim de comer. Então, ele gravava eu comendo, ele dando comida para mim, isso eu lembro. Mas da adolescência eu já não lembro mais muita coisa, não, porque ele foi, assim, bastante ausente, por causa de prefeitura e também por causa de outras coisas, que meu pai era muito dinâmico, mas assim, mulherengo, digamos assim. Não sei se eu devia falar isso ou não, depois vocês cortam, mas enfim. E aí, nessa fase minha de adolescência, eu não tive muitas lembranças, era mais ausente. Então, assim, eu tenho mais lembranças do meu pai no trabalho. Mas aí a minha relação com ele, ela sempre foi muito boa, até quando a empresa começou a crescer a cada 4 anos, ela saltava muito de faturamento. E como eu trabalhava ali o tempo todo, ligada no 24 horas ali no financeiro, eu comecei a perceber que aquele crescimento estava muito veloz e as coisas estavam desorganizadas. E a base não tinha mudado. A gente fazia tudo igual, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas. Eu comecei a apontar para ele que aquilo estava se tornando perigoso. E para ele e para o meu cunhado, que a minha irmã, ela casou com um engenheiro civil. E meu pai pegou aquele meu cunhado como se fosse o filho dele. Então, eles tocavam a empresa, pegavam orçamento, cliente, não sei o quê. E eu, junto com outras pessoas do administrativo, tocava o back-office da empresa. Só que a gente instalou um programa na empresa que eu comecei a enxergar as coisas antes do feeling deles, porque aquilo naquele tempo era tudo feeling, o feeling dos dois, o feeling dos dois. E eu comecei a apontar muita coisa que ia dar errado. Antes, 2 anos antes, porque conforme as coisas vinham para eu pagar, eu falava, esse negócio está errado, isso vai acabar mal. Só que, Luísa, eu não enxerguei isso só naquele momento. Para mim, as coisas já tinham que ser diferentes há muito tempo. Mas eles não me deixaram, eu não podia falar. Porque como ainda dava lucro, então, eu já sou mulher, eu sou a filha mais nova, eu não sou engenheira, eu não sentia, eu não podia, eu não tinha espaço para falar. Então, eu já achava que tinha que ser de outro jeito, mas as coisas davam certo, ia daquele jeito mesmo. Eu me lembro, desde que a minha mãe morreu, eu já enxergava que aquilo não podia ser daquele jeito. Mas a empresa dava lucro daquele jeito. Então, ela continuou daquele jeito. Só que a hora que eu vi o perigo mesmo para valer, eu comecei a confrontar. Aí eu comecei a confrontar os dois. E foi quando eu te falei que eu fui até agredida fisicamente, para que eu me calasse diante do que eu estava apontando.
e eles não me deixavam falar, e essa foi a maior marca minha com meu pai, porque eu ia falar, eles não deixavam, eu falava, então eu vou escrever. Não, você escreve muita coisa, não fala. Então eu falei, então eu vou gravar. Eu tenho gravação minha no iPad. Falei, não, vocês não querem me escutar, vocês não querem ler o que eu tenho para falar, eu vou gravar. Vocês vão escutar o que eu tenho para falar. E aí eles nunca viram essa gravação está comigo até hoje. E eu comecei a falar, não, se eu não posso falar, eu não posso escrever, eu quero sair da empresa porque eu não vou trabalhar com o olho aberto, tudo fechado. Isso ficou só para mim, porque nunca eles escutaram, e daí, enquanto não, assim, não zerou o caixa da empresa, eles não escutaram. Aí, depois disso, a hora que chegou nessa situação, todo mundo pulou fora, meu pai tirou o usufruto dele da empresa, o meu cunhado foi embora, a minha irmã me levou na justiça para tirar o nome dela da empresa, e eu fiquei. E aí, isso faz 6 anos, e eu abri vários outros clientes, e hoje o meu pai, lá atrás, quando eu mostrei, e eu assumi a direção da empresa, mesmo assim, ele falava para mim, você vai quebrar a empresa, porque eu comecei a demitir todo mundo que estava ali, porque eu precisava mudar aquela base, eu precisava mudar a forma de trabalhar, porque a empresa estava envelhecida, parada no tempo, e ela não tinha se renovado. A gente não precisava ter passado por aquilo se eles não tivessem sido tão machistas e tão travado e achando que eram super-heróis. Eu sei, eu faço, eu pico, aconteço, eu sei tudo, vocês não sabem nada. E não é assim, né? E aí foi muito difícil esse rompimento, e meu pai ainda, o tempo todo, me puxando o tapete, Cada coisa que eu mudava na empresa, ele acabava comigo, então eu tive que ter muita força para suportar a pressão dele, porque bem ou mal, ele era o fundador, ele era o engenheiro, ele era tudo, eu era só o back-office da empresa. Ter que encarar tudo que eu encarei, ainda com ele fazendo terrorismo sobre as minhas decisões. De lá para cá passaram-se 6 anos. Hoje meu pai me elogia de manhã, de tarde, de noite. É Deus no céu, Daniele na terra. Quando ele não vê meu carro estacionado na empresa, ele já quer saber onde eu estou, o que aconteceu, porque... E, assim, a pessoa que mais me machucou, hoje a pessoa que mais me elogia, e elogia sinceramente, porque o começo dos elogios dele, eu sabia que não eram sinceros. Mas hoje eu sinto de coração que é muito sincero. E ele elogia muito, e ele fala, filha, vai dar tudo certo, parabéns, força, você... Um dia ele chegou até a falar assim, se você tivesse nascido homem, você não seria tão brilhante quanto você é. Mas já chegou a falar também, isso há uns 3 anos atrás, no Dia das Mulheres. Parabéns pelo Dia das Mulheres, você trabalha como homem. Mas se você tivesse nascido homem, você não seria tão brilhante como você é mais recente do que parabéns, você trabalha como um homem. Daniele, vou voltar um pouquinho, mas depois, se você quiser falar mais sobre esse momento, gostaria de saber mais detalhes, assim, de como foi entrar na empresa, mas antes eu queria saber qual que é a sua primeira lembrança da sua casa, da infância. Luiz, essas coisas confundem um pouco, porque se eu não tivesse fotos, eu não sei falar para você se eu ia lembrar de alguma coisa. Tá? Porque a gente vê foto né, se confunde. Se ela não existisse essa foto, eu ia lembrar de alguma coisa? Não sei. Né? Mas... lembro da casa que a gente morava, inclusive era uma casa muito simples, inclusive hoje ela é minha ainda, porque foi meu avô que deu para o meu pai morar quando a gente nasceu. Quando meu pai começou a ficar melhor de situação, ele construiu uma casa sobrado maior e a gente mudou para lá. E essa casa, era uma casa geminada, a gente ocupava uma, o vizinho ocupava outra. O meu avô deixou de herança para mim e para minha irmã.
E só que a minha irmã, ela não quis. Tudo que era deixado para ela, não quis. E eu acabei comprando a parte dela, e eu tenho essa casa até hoje, e eu alugo. Era uma casa, assim, simples, mas eu sempre fui muito apegada nisso, independente de ser uma casa grande ou pequena. Até para eu mudar para essa casa aqui, a casa que eu morei, que meus filhos nasceram, essa casa que eu moro é melhor, mas eu saí de lá chorando, porque eu sou muito apegada à história. Eu estava vindo para uma coisa melhor, mas meu coração estava lá naquela história. E você lembra desse bairro, dessa casa? Lembro, Do que você tudo gostava de aqui. brincar? Lembro. Na frente da casa do meu pai, a gente brincava muito de betes. Em uma turma, a gente morava na frente de uma praça. Isso quando eu já tinha uns 12, 13 anos. A gente morava na frente de uma praça e naquele tempo a gente brincava muito na rua, né? Então, brincava de betes. Então, a gente tinha uma turminha que vivia sempre na pracinha, que era a pracinha na frente de casa. E assim, eu tive uma infância, início de adolescência muito saudável, muito. E como era essa brincadeira Bets? Acho que eu não conheço. Betes? Não, você não conhece? É um pedaço de madeira, um pau, betes. E aí a gente tinha aquela latinha, você tinha que derrubar a latinha, e era muito fácil brincar na rua naquela época, porque não tinha nada de. Não tinha movimento. E eu lembro que a bolinha caía dentro do bueiro, às vezes porque corria e a pessoa não conseguia defender, e quem entrava no bueiro, que era menorzinha e mais magrinha, era eu, né? E eu morria de medo de entrar naqueles bueiros, aí buscar a bolinha. E brincava muito de queimada também. E nessa época você pensava o que você queria ser quando crescesse? Com o que você queria? Pensava, O que pensava. era? Eu era pequena, eu falava que eu ia ser médica pediatra. Sempre, a minha irmã falava que ela ia ser engenheira civil e eu falava que eu ia ser médica pediatra. E aí, mas assim, eu nunca tive muito incentivo da minha mãe e do meu pai em relação ao estudo, faça isso ou faça aquilo. Eu lembro uma vez que eu falei para minha mãe assim: por que vocês não pegaram no meu pé quando eu estudar? Eu ir. Aí ela virou para mim e falou assim: porque aqui cada um fazia o que queria. E, e acabou que eu comecei a namorar muito cedo, com 13 anos, o meu ex-marido, e fiquei com ele dos 13 aos 20. Casei grávida com 20, fiquei grávida com 19 e casei com 20. Então, eu não tive um pai e uma mãe que falavam, vai estudar. Acabou que eu fiquei presa ali e fiquei namorando. Né? Então, eu falava que eu queria ser médica pediatra e eu lembro que eu tenho um primo, que ele era obstetra. Ele faleceu faz pouco tempo. Inclusive, meus filhos nasceram na mão dele. E eu falava tanto que eu queria ser médica pediatra, e um dia, eu lembro que eu tinha 13 anos, e aqui em Ourinhos tem uma feira famosa, que é a Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos. E ela é tradicional. E eu estava na feira, e esse meu primo falou, eu vou ter uma cesárea, porque ele tinha um hospital. Você quer vir assistir? Eu falei, agora. Saí da feira, terra, que é terra vermelha, sabe? Me lembro que eu troquei a roupa correndo, cheguei no centro cirúrgico, botei as roupas e fui assistir uma cesariana. Amei ver aquilo, amei, achei o máximo. Mas minha vida mudou de rumo, entendeu? Acabou que eu casei, namorei, enfim. E você lembra da sua primeira escola? Lembro muito. Um colégio de freiras, inclusive a minha professora de prezinho, ela era uma freira mesmo, ela ia vestidinha de freira. E lembro muito do meu pré-primário, do primeiro, segunda série, dessa fase que você está perguntando, né? Sim, das minhas amigas daquela época, lembro muito, tenho amizade com elas até hoje. Inclusive, o meu atual marido é paixão de pré-primário. Me conta essa história!
Essa história é uma história muito mágica. Eu conheço esse meu atual marido, a gente era muito criança, a gente estudou o pré-primário junto, o primeiro, o segundo ano. E ele é de Vitória, e a família dele, o pai dele era gerente do Banco do Brasil, e não sei por que cargas d'água vieram para Iorinhos, mas ele chama Estevão, tá? Ele tinha 2 anos quando ele veio para cá. Os outros 5 irmãos dele nasceram aqui. E aí o que acontecia? Como eles eram de Vitória, o pai, naquela época, pegava aquelas 6 crianças, enfiava no carro, nas férias de verão, ia para Vitória. Então, eu chegava, eram 3 meses de férias naquela época. Chegava nas férias, eu via todos os meus amigos de escola no clube, no carnaval, e eu não via o Estevão. Eu não via ele, eu não entendia. Eu não sabia que ele morava longe, eu não sabia de nada, porque era só paixão de criança. Ele olhava para mim, eu olhava para ele, e assim ficou. O pré não lembro tanto, mas o primeira e a segunda série lembro. Lembro que eu conheci ele no pré. E quando tinha a festa caipira, eu queria dançar com ele, ele queria dançar comigo, mas a gente não sabia. Isso tudo a gente ficou sabendo agora, né? Que era só uma paixão de criança. E como eu era muito pequenininha, eu dançava com o meu priminho, que ele era mais baixinho, e não dançava com o Estevão. Tanto que eu tenho foto com ele, ele atrás, com o olho assim, né? De criança, de caipira. Tudo bem, aí chegou no terceiro, e todo ano que virava o ano, eu esperava ele entrar na sala de aula. Eu falava, esperava por ele. E aí, um belo dia, eles foram passar as férias, você imagina, de Ourinhos, interior, na divisa com o Paraná. E lá para Vitória, de carro, um pai e uma mãe com 6 crianças dentro do carro. Não é para ficar indo e voltando, né? Então, quando começavam as aulas, eles voltavam. Chegou no terceiro ano, ele não apareceu. E eu fiquei muito triste, porque eu fiquei esperando ele voltar e eu não sabia o que tinha acontecido. Aconteceu que quando eles foram para lá, e a família dele é de lá, alguém do banco virou para o pai dele e falou: você pode escolher qualquer outra cidade para você ser transferido. E ele virou e falou assim: então eu quero ser transferido para Vitória. E como eles estavam lá de férias, o pai virou para os filhos e falou: ó, fui transferido, não vou voltar com vocês para Ourinhos, porque é muito longe, eu só vou pegar a mudança, vocês ficam aqui. E ele sumiu, e nunca mais, depois eu já estava, daí eu casei, fiquei, aí tem uma história engraçada. Quando ele tinha 24 anos, ele foi fazer ele ficou no Japão 1 ano, mas isso eu não estou sabendo de nada, não conheço ele, não sei da história dele, nem nada. O pai dele, como tinha vivido muito tempo aqui em Ourinhos, ele passou em Ourinhos uma vez com o pai e foi na minha casa, lá onde eu morava, com meus pais. Aí, meus pais, a moça que trabalhava lá falou: Daniele casou e mora em tal lugar. Eu tinha 24 anos e ele também. Só que ele não tinha casado, nada ainda. Eu já tinha casado, já tinha 2 filhos. Isso ele me contou depois. Ele foi na minha casa, tocou a campainha, a pessoa falou: Daniele está trabalhando. E ele pegou e foi embora. Ele foi embora e eu nunca fiquei sabendo disso também. Aí ele foi para o Japão e fez intercâmbio no Japão. Depois disso, ele casou, teve uma filha, eu também, eu tinha minhas crianças pequenas. Depois de 30 anos, aí ele me achou nas redes sociais. Graças a Deus, ele era muito inteligente, ele sabia meu nome inteiro. Eu só sabia que ele chamava Estevão, eu não sabia o nome, eu jamais ia conseguir achar ele. Aí ele fez contato comigo, eu já estava separada fazia 4 anos, ele também, e aí a gente se encontrou e já faz 10 anos que a gente está junto. Uau! Aí a gente contou toda essa história um para o outro. As coisas que eu lembrava da escola e dele era como se a gente tivesse feito a mesma leitura.
a gente trocou tudo do mesmo jeito. Ele lembra das coisas que eu lembro das coisas que ele lembra. É assim, eu falo que foi um encontro de almas. Então, você conheceu ele nessa escola, mas você lembra de alguma professora marcante? Lembro, Quem né? que era? A, a irmã Nazaré era a nossa professora de pré. Lembro de primeira série também, que era a dona Vilma, que ela está viva ainda. Eu já peguei o Estevão, levei até ela, falar, você foi nossa professora quando a gente era criança. De segunda série, eu não lembro por mim, eu lembro pelo Estevão, porque ele me contou que ela chamava Marina. Daí, da segunda série para frente, eu já não lembro nome assim muito de professor. Engraçado, né? Você estava fazendo uma pergunta que eu tenho flashes, né, de memória. E você ficou nessa escola até acabar ou você chegou a mudar de escola? Então, eu fiquei nessa escola até acabar. Eu lembro que era uma coisa até que me chateava, porque naquela época a escola pública ela era muito boa e eu estudava numa escola particular. E o Estevão, ele acabou migrando também de, de escola, porque na verdade não é que quando ele não voltou mais naquele ano, porque a gente se encontrava no caminho. Ele estudava numa escola, eu na outra, a gente se encontrava no caminho. E depois ele sumiu. É que ficou assim na minha memória que ele não voltou mais, entendeu? Ele foi para a escola pública e eu continuei na particular. E eu ficava um pouco triste, porque todo mundo falava assim, a escola particular, papai pagou, o filhinho passou. Então, eu achava que... Agora eu estou contando para você, estou me lembrando. Meu pai, quando eu era criança, eu lembro ele me ensinando e ele falando, me chamando de burra. Nossa, burrinha! Ele ia me ensinar. Então, eu fiquei assim, com muito tempo com trauma de quando as pessoas iam me ensinar alguma coisa, eu ficava assim, meio que paralisada, sabe? Porque ele sempre me chamava de burrinha. E aí tinha esse negócio da escola também. Aí eu falei, bom, eu já sou arquiteta, eu não sou engenheira, eu não sou homem, eu sou taxada de burra, não sei o quê, e aí, pronto. Acabou com a minha autoestima por muito tempo. Mas e essa mudança de colégio, você lembra? Não, daí eu estudei no colégio, nesse colégio, eu não mudei, né? Eu não fui para esse colégio. Eu não, eu fiquei no colégio particular até eu acabar o terceiro colegial. Aí, mas daí logo eu casei, né? Eu casei grávida e aí eu fui cuidar dos meus filhos e eu trabalhava muito, muito, porque né, era uma demanda muito grande financeira da empresa, e eu tinha minha mãe doente, então eu fiquei, eu acabei o terceiro colegial e fiquei sendo mãe, filha, e trabalhando muito. E daí quando eu fui, quando a minha mãe morreu, que daí eu prestei vestibular, que eu fui fazer a faculdade na Unimar em Marília. E como você conheceu o seu primeiro marido? Depois que o Estevão foi embora, aí ele estudava, eu lembro dele no terceiro ano, terceiro, quarta série, mas eu lembro dele mais na quinta série, na E, escola, aí- conheci na escola. e como foi o momento de você decidir pedir uma vaga, começar a trabalhar na empresa do seu pai, na época do seu pai? Ai, Luísa, eu não sei, eu acho que por eu ter admirado muito meu pai, trabalhando muito, eu lembro que quando ele era prefeito, ele ficava até tarde na mesa, lá em casa, ele conferia até a conta de telefone da prefeitura, e sempre via ele trabalhar muito, e eu não sei, eu achava legal aquilo, eu achava bonito, e eu falei, assim, e aí quando eu tive 15, quando eu fiz os 15 anos, eu falei,
achava chique sentar atrás de uma mesa, achava legal aquilo, me atraía. Então, acho que no fundo, eu queria ser uma empreendedora, assim, eu acho que estava lá guardadinho. E Ah, você outra lembra? coisa que eu lembro também, Luísa, eu estava no primeiro, eu não estudei a vida inteira no colégio, não. No primeiro colegial, eu fui para a escola pública. E aí, eu vou te contar uma coisa que me veio agora na cabeça, que é muito interessante, pelo menos para mim, para minha história. No primeiro colegial, eu fui para a escola pública e eu já namorava o meu ex-marido. Aí, todo ano, nas férias de verão, meu pai alugava, a gente ia para a praia no Guarujá. Até então, eu nunca tinha pego exame nenhum. E no primeiro colegial, eu peguei. Então, era assim naquela época. Você podia pegar 2 matérias, na terceira você repetia direto. E eu peguei 2, eu podia fazer a recuperação. Mas o meu ex-marido, ele já tinha repetido direto. E ele estava na minha sala. Meu pai sempre quis me segurar, ele não queria que eu saísse, que eu fosse embora de Ourinhos ou alguma coisa desse tipo. Ele queria que ficasse tudo aqui. Aí ele virou para mim e falou assim: não, porque já tinham me colocado um ano adiantado na escola. Não, larga da recuperação. Larga, vamos para a praia. Você já viu isso? Aí, queria que o filho repita de ano. Larga da recuperação, vamos para a praia. Olha só, filha, que legal. E eu te dou uma moto. Eu falei, nossa, interessante. Eu vou para a praia, ganho uma moto que eu queria muito e fico na sala do meu namorado. Um ano adiantado, beleza, negócio fechado. Larguei, repeti de ano, toda esse assédio que eu tive. E eu lembro que nesse primeiro colegial, eu lembro que tinham recebido um intercambista. A escola tinha. Eu olhei esse cara que veio esse rapazinho que veio dos Estados Unidos e falei, gente, eu quero isso para mim. Eu quero fazer intercâmbio. Aí fiquei com aquilo na cabeça e quando eu comecei a falar para o meu pai, eu quero fazer intercâmbio, ele falava, não, porque isso não é coisa boa, e porque não, porque quem vai para essas coisas volta pior. E não, meu pai era totalmente o contrário. Quando gente que empurra, ele puxava. E aí eu falei, não, mas eu quero. Ele falou assim, se você ver a sua documentação, então você. Eu não vou fazer nada. Eu falei, tá bom, deixa que eu faço então. Aí, lógico, o que ele tinha que fazer era pagar, né? E aí eu vi tudo e acabei indo para os Estados Unidos antes mesmo de eu. Aí quando eu voltei, eu fiquei na Califórnia, não foi muito tempo, na época foram só 3 meses, mas foi a melhor experiência que eu tive na vida. Eu sempre quis fazer isso. Foi uma pena, porque meu visto deram exatamente para o programa. Eu saí de lá chorando, chorando, não queria voltar por nada. Fui chorando porque você sabe que a gente de peixes chora, né? Eu fui chorando, porque foi assim, uma separação muito grande. Naquela época não tinha internet, não tinha para você fazer ligação, era muito caro, era uma coisa de outro mundo. E aí eu lembro que quando eu fui para minha casa, era assim, era 2 meses na universidade, né? Chamava College of Notre Dame, em Belmonte, na cidade de Belmonte, e um mês na casa de uma família. E quando eu cheguei na casa da família, eu estranhei muito, porque eles tinham feito uma entrevista comigo, como eram meus hábitos e como era a minha família, e de repente eu cheguei numa casa e a família tinha 3 crianças, um bebê de 8 meses, um de 2 e um de 4, não tinha empregada, lógico, nos Estados Unidos não tinha nada. E eu me vi assim, botaram para dormir num porão, e eu tinha vergonha de pedir coisa para comer, tinha hora que eu passava até fome, porque eu era muito envergonhada. Imagina que uma mulher que tem 3 filhos ia se preocupar em ver se eu ia comer ou não, né? E aí, eu sei que eu espantei com aquilo no começo, eu falei, gente, mas né, bem ou mal, eu tinha uma vida tranquila, né? Em casa eu tinha empregada, tal. Eu me dei com aquilo, aí agarrei aquilo, passava aspirador, cuidava das crianças. Cheguei chorando lá, espantei, não deu um mês, eu saí de lá chorando, porque eu não queria sair de lá, eu não queria largar as crianças, eu não queria ir embora daquele lugar. Uma coisa muito, muito louca.
Você foi para lá nesses primeiros 2 meses para estudar. Sim, para ficar 2 meses na universidade, para aprender o inglês, né? Então, só que 3 meses, a hora que eu estava começando a ficar bom, mas daí meu visto era certinho no fim do programa. E aí eu não pude estender, porque se não fosse, eu tinha ficado muito. Nessa época você já estava namorando. Sim. Aliás, eu fui para o intercâmbio justamente porque eu não aguentava mais aquele namoro turbulento. E aí eu já tinha vontade, eu falei, não, agora eu vou embora daqui, não aguento mais. E aí foi a gota d'água para me empurrar. Só que a hora que eu entrei no aeroporto, eu estava na sala de embarque, meu namorado quis voltar comigo e voltou comigo eu embarcando. Então, nesses 3 meses, a gente trocava a carta, eu já namorava ele, eu tinha 18 anos, 19, alguma coisa assim, já tinha 6 anos de namoro. Acho que ele deve ter pensado, é melhor eu pegar aqui, porque senão eu vou perder. E aí quando eu voltei em novembro, em janeiro eu estava grávida. E aí eu casei em abril. E aí eu namorei o meu ex-marido 7 anos e fiquei casada 20 anos. 27 anos de... E o único namorado, tá? Dos 13 aos 20 foi o único. E como foi se tornar mãe? Luísa, eu vou falar para você, foi assim, eu já estava com a minha mãe doente. Então, quer dizer, com ela, eu achava que eu tinha que ser mãe dela, porque eu não podia dar trabalho para ela, porque a minha mãe já era doente. Eu assustei com aquilo, mas eu fui encarando. Tipo, eu me lembro que eu fui trocar uma vez o meu filho, eu nem sabia que eu tinha que abrir a mão assim para botar a roupa certinho nele, não sabia nem como que eu ia dar banho naquele bebê. Mas eu dei conta, fui dando conta e minha mãe não podia contar, né? E a minha sogra, na época, ajudou muito até a filha dela ter o primeiro filho. Então, assim, eu tive uma cobertura muito grande nos 10 primeiros meses. A hora que nasceu o outro neto, era filho da filha dela, ela foi ajudar a filha dela. Mas, assim, eu sempre fui muito tranquila com isso. Eu não sei, eu dou um jeito. Eu me adapto a isso aqui, vamos, que não vi muito calma, não. A única coisa que eu sinto muito é que eu fui mãe muito nova, eu trabalhava muito, muito, e aí, quando eu estava com 40 anos, que o rompimento da minha separação, que na verdade, meu ex-marido que separou, porque, como eu te falei, eu me adapto e eu vou indo naquilo, eu ia sempre naquilo. E aí, quando eu estava com 40 anos separada, eu já estava com um filho de 20, outro com 16. Eu senti um vazio enorme que eu queria. Eu falei, pô, eu tô madura, queria ter um filho. Tanto que quando eu comecei com o Estevão, como ele só tem uma menina, eu falei, não, vamos ter outro, que eu quero. Aí, graças a Deus, ele teve muito juízo, porque eu não ia dar conta de cuidar da empresa e da criança também. E Daniele, Outra coisa, quando eu me encontrei com o Estevão, né, pela primeira vez, eu achava que eu era mais... Porque como eu estava um ano adiantada na escola, eu achei que ele era um ano mais velho do que eu, porque era difícil naquela época entrar adiantado na escola. E foi uma das coisas que me prejudicou muito também, porque um ano faz diferença, a maturidade. Então, para mim, era muito difícil. Por isso, meu pai me chamava de burra. Eu tinha que estudar muito para alcançar algo que as minhas amigas tinham maturidade. E eu falava, gente, por que eu tenho que estudar tanto para tirar uma nota que as pessoas não precisam? Porque você é mais imatura, né? E quando eu encontrei o Estevão, eu falei, você é um ano mais velho do que eu, né? Ele falou, não, eu também estava adiantado. E eu sou 15 dias mais velha do que ele ainda.
E ele teve filho muito mais velho. Hoje a menina dele tem 17 anos. E eu tenho um filho com 34 e uma filha com 30. Então, a gente tem a mesma idade com filhos totalmente diferentes. E aí eu queria ter filho e ele não. Porque ele ainda tinha filha... Quando a gente começou, ela tinha 7 anos. Ela era uma criança ainda. E como foi a época de decidir a faculdade, entrar na faculdade? A minha decisão foi assim, nada ia mudar para mim, porque eu já trabalhava na empresa, eu já tinha o meu salário, e meu salário não ia aumentar se eu fizesse faculdade ou não, porque como eu te falei, eu esperei minha mãe morrer, né? Ela morreu 2 meses depois, eu já estava prestando vestibular, e eu lembro que porque eu queria, eu falava, não, independente de qualquer coisa, eu quero um diploma para mim. Porque eu tinha muita preocupação, falei, se acontecer alguma coisa com a Projex, tudo bem, eu tenho meu pai, eu tenho um negócio seguro, mas e se? Eu preciso ter algo meu, né? Então, eu lembro que os meus filhos eram muito pequenos ainda nessa época, e foram 5 anos. Eu trabalhava o dia todo, e eu entrava no ônibus aqui às 5h30 da tarde para chegar lá em Marília, que eram 100 quilômetros, para ir estudar a noite inteira, e chegava em casa meia-noite e meia, 1h da manhã, mas eu queria um diploma para mim. E eu vi que eu não estava fazendo aquilo por causa do emprego, porque emprego eu já tinha, eu não estava fazendo por causa de salário, porque o salário não ia mudar. Mas, assim, mudou, né, da médica pediatra para arquitetura, mas eu sempre gostei muito desse negócio de ficar olhando e mudando espaços e criando, né? Engraçado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu escolhi a arquitetura porque realmente eu gostava, mas depois eu me arrependi. Porque como eu sou a diretora da empresa, eu acho que se eu tivesse feito a engenharia, eu poderia ter ajudado ainda mais na empresa, entendeu? Porque é uma empresa de construção civil, uma empresa de engenharia, ela não é uma empresa de projetos. E eu lembro que quando eu optei por arquitetura, meu pai falou tudo bem, mas daí ele tinha falado para mim, faz engenharia. Eu falei, não, porque tem muito engenheiro, eu vou fazer arquitetura. Ele falou, tudo bem. Mas daí eu lembro que ele falou para mim, mas você não larga do que você cuida, que era do financeiro. Eu falei, não, eu não vou largar. Aí o que aconteceu? Eu me formei, arquiteta, tentei levar as duas coisas juntas, cuidar né, do financeiro e ser arquiteta, mas não, são dois. Um trabalha com o lado direito do cérebro, outro com o lado esquerdo, e eu não conseguia, eu sou de me jogar no negócio. Como é que eu vou ser arquiteta, criar, que eu tenho que ficar vendo números e não sei o quê, além do que não dava nem tempo. Eu fiz algumas coisas, né, fiz alguns projetos, executamos algumas coisas, mas muito pouco. Chegou uma hora que eu falei, não dá, eu não estou nem com o pé numa canoa nem na outra, vou ficar onde é mais importante para mim. E fiquei cuidando do financeiro da empresa. E como foi o momento de despedida da sua mãe? Você lembra dessa época? Aí você pegou firme. Bom, como eu te falei, minha mãe tinha dado 6 meses de vida para ela, eu tinha 17 anos naquela época, e cada ano que passava que ela suportava aquela doença, era uma glória. E aí, meu pai correu muito com ela, com médicos bons, com bons tratamentos. E só que chegou uma época que o câncer foi passando assim, é considerado curado depois de 4 anos ou 5, alguma coisa assim. E nos 4 primeiros anos não tinha voltado o câncer da minha mãe. E aí voltou. E quando voltou, começou de um órgão para o outro e acabou que ela não aguentava mais o tratamento e ela morreu dentro de casa. Eu lembro que eu dormi com ela na noite anterior dela morrer, mas assim, eu tinha tanta fé que eu não estava entendendo que a hora que sedasse ela, eu tinha perdido ela. Eu achava só que ela
sedaram ela porque ela estava muito agitada e que depois daquilo ela ia acordar de novo. Eu não esperava, eu sabia que ela estava ruim, mas eu não sei se eu era muito nova, muito inocente ou muita fé. De repente, sedaram ela e aí ela morreu em casa. E eu lembro de ter ficado abraçada com ela. Foi assim. Já com 2 filhos. Sim, a Angélica tinha 4 na época e o Matheus tinha 8. Eu tinha 28 anos. Aí eu entrei na faculdade com 29. E você chegou a trabalhar em outro lugar? É assim, Luísa. O meu ex-marido, quando a gente casou, ele tinha... Meu pai tinha a Projex, uma empresa, né, estabilizada e tal, e o meu ex-marido, o pai dele tinha tinha revendas de veículo, caminhão e carro. Então, a gente casou, eu casei grávida, meu pai me deu uma casa, o pai dele deu um carro, e eu falei, e assim, só que ele era muito imaturo. Ele toda vez queria gastar, ele toda vez queria viajar, e eu falava, você não está vendo que a gente não tem nada? Nós somos 2 adolescentes guiados, abastecidos pelos nossos pais. Quem tem são nossos pais, nós não temos nada. A gente tem que fazer a nossa cama para deitar nela. Não, e eles... Bom, enfim, chegou uma fase e meu pai falava assim para mim, essa gente viaja demais, essa gente pesca demais, porque a família do meu marido, eles sempre pescaram, sempre gastaram muito dinheiro. E eles realmente quebraram. Eles quebraram e ficaram sem nada. Isso, tudo naquela loucura, eu fazendo faculdade, né? E, enfim, depois disso, como meu ex-sogro, ele foi corredor, ele foi campeão brasileiro de carro, então ele tinha um nome muito forte no meio automobilístico. E aí a Texaco, o meu ex-marido tinha um cliente muito forte na Texaco, no posto de gasolina. A Texaco, acho que pelo nome do meu sogro, tudo, fez um posto para eles e deu um posto para eles operarem. Inclusive, foi a Projex que construiu o posto e eu estava no meu último ano de faculdade quando inaugurou o posto. Eu falei, puxa, fechando a faculdade, inaugurando Não, minto, estava começando o posto. Começando. Eu lembro que eu trabalhava no posto, eu fazia faculdade, ia no posto, e tive um outro negócio também agora que eu estou lembrando. A minha irmã, ela sempre ia fazer algo diferente. Então, ela era engenheira civil, mas ela nunca quis ficar dentro da empresa. Ela ganhava de lá, mas ela estava sempre inventando outras coisas para fazer. E ela fez uma escolinha de informática. Naquela época, são 1.000 anos atrás, chamava Criança do Futuro. E ela cuidava de fazer as aulas e eu cuidava do financeiro da escola e de fazer as entradas dos alunos. E trabalhava na Projex. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu não conseguia me dedicar tanto, porque eu me dedicava para o posto, para projetos, para os meus filhos, e eu falei, eu não vou dar conta de continuar cuidando da escola. E os alunos começaram a cair, porque eu que era a pessoa que divulgava a escola para entrar aluno. Eu cheguei para minha irmã e falei assim, olha, eu acho melhor a gente vender isso, porque eu não tenho condições mais de dar conta do que eu estou... Porque eu ia na escola, eu trabalhava na escola na minha hora do almoço. Acabou que a gente vendeu. Deu tudo certo, fechamos, vendemos, beleza. E o outro lugar que eu trabalhei foi no posto, quando começou o posto, operou, mas eles botaram o posto no meu nome, porque meu ex-sogro e meu ex-marido tinham quebrado. Só que o posto começou a dar muito prejuízo, porque não tinha. E o meu pai virou para mim na época e falou assim, filha, sai daqui de onde você está e vai lá ver o que está acontecendo. O posto está no seu nome. Se eles quebrarem, levar tudo que a gente tem.
Nossa, aquilo entrou assim, que nem uma flecha, assim, que nem um comando na minha cabeça. Eu tranquei as minhas gavetas e fiquei lá 3 meses. Tudo que eu fazia na Projex, que era uma operação diferente, totalmente diferente do posto de gasolina, naquela época eu já usava Excel, era uma operação totalmente diferente. A Projex, a gente comprava muito material de vários e recebia de poucos clientes. A gente sempre trabalha para multinacional. Lá no posto, era assim, ele compra de um fornecedor, que era, né, o Atexaco, e recebia de vários, cartão, em carteira, cheque, dinheiro, enfim. Aí eu peguei toda a sistemática que eu fazia na Projex, de controles, e levei para o posto. Comecei a mostrar um monte de coisa para ele, começou a enxergar mais. Eu lembro que naquela época, faz tempo pra caramba, faz mais de, sei lá, 16 anos, alguma coisa assim. Eu levei dinheiro meu lá, foi a última vez que eu botei dinheiro no posto, levei 23 mil reais, coloquei meu lá, e a partir daquele dia nunca mais eu precisei, eu deixei os controles todos na frente dele, para ele enxergar com transparência, porque fora o que tinha o posto de combustível, tinha a loja de conveniência. Então, eu amarrei todo o controle e dali para frente a coisa começou a andar. E, porque, assim, eles realmente eles fizeram uma excelente equipe que trabalhava no posto. É um posto que existe até hoje, tá? Tem um atendimento excelente, está numa área nobre da cidade. E aí eu fui embora, mas ali também eu acho que eu acabei com o meu casamento. Porque ele ficou com muita raiva de mim, porque eu mandei muito. Meu sogro, meu ex-sogro e minha sogra ficaram com ódio mortal de mim também, porque dói, né, você mostrar. E eu chamei a atenção de muita coisa que eu falava, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Mas, enfim, acho que era um casamento que nunca nem teve. Não foi um casamento. Como diz a minha terapeuta, eu fui fazer terapia depois do casamento, ela olhou na minha cara e falou, minha querida, você não foi nem casada. Eu queria... Falei, hã? Faz 20 anos que eu tô com ele. Hoje eu sei o que é um casamento. E sempre, então, tocando a Projex junto. Sim, sempre. A Projex, a menina dos olhos. Assim, não tenho como ficar longe daquilo. Tanto que na hora que ela teve um momento muito difícil, a hora que o caixa zerou, a minha irmã virou e falou assim, vamos vender. Eu falei, não vou vender. Não vou vender. Tenho certeza que isso aqui é minha vida, é a sua vida, e a minha irmã sempre foi muito desapegada de tudo. Porque assim, Luísa, quando a minha mãe morreu, meu pai de cara botou 50% no meu nome e 50% no nome da minha irmã. Eu acho que ele ficou preocupado de ter outros relacionamentos e isso acabar prejudicando, enfim. E ele ficou como usufrutuário. E aí a minha irmã falou, vamos vender. Eu falei, não vou vender, não vou vender, você vai ficar aqui junto comigo, porque... E aí ela não queria, ela pegou e me levou na justiça para tirar o nome dela. E eu falei, não, seu marido trabalhou aqui a vida inteira, nós vamos juntos, seu nome vai ficar aqui, até a gente levantar isso aqui junto. E ela pegou e me levou na justiça, numa audiência de 6 horas e meia, que ela tem direito de sair. E eu não sabia que ela ia fazer isso. E assim que ela tirou o nome dela da empresa, eles abriram uma outra empresa e eu perdi 75% do meu faturamento, porque o marido dela era o contato de todos os clientes da engenharia. Aí, isso foi em 2018. Aí eu fiquei doente. Aí eu baqueei. Eu fiquei louquinha, assim. Porque, até se encarando, tudo bem, porque quando o meu cunhado saiu da empresa, porque logo de cara ele quis sair. 2016 e 2017, eu mantive a empresa com o mesmo faturamento. Eu estava lotada de problema, mas, pelo menos se está entrando, você está, assim, apagando um monte de fogo do passado, um monte de causa trabalhista, um monte de obra sem terminar, mas eu estava mantendo.
Quando a minha irmã me tirou o nome dela em setembro, em dezembro eu perdi a primeira obra para ele, em 2017. Em 2018 eu lambi o chão, caiu 75% do meu faturamento, porque ele avançou em todos os clientes, eu não fiz uma separação eu não fui bem assessorada na separação, não colocaram cláusula. Tinha tanto problema, eu tinha tanta coisa para resolver que eu não sei nem te falar. Em 2018, aí eu vi a viola em casa. Aí eu fui bater na porta de um amigo que tem uma construtora muito grande em São Paulo. Fui bater na porta dele e falei, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não tenho condições, porque daí tem problema e ainda não ter coisa entrando e tem um monte de coisa para pagar e já sem caixa, eu falei, não vou dar conta. Aí ele se interessou, viu o valor na empresa, foi fazendo um negócio comigo, ele falou, não, eu te dou dinheiro, eu te dou suporte de engenharia, fica 70 para mim, 30 para você. Eu fui até, eu falei, não quero, esse negócio não vai dar bom, eu não estou conseguindo ainda fazer o negócio virar, como é que eu vou pegar dinheiro seu? Eu falei, a empresa está no meu nome, né? E eu falei assim, e daí? Se ele começa a querer crescer muito, o meu nome, eu sou pequena, eu só tenho um nome, ele é muito grande, para ele é uma gota no oceano, eu não, é minha vida. Eu falei, aí eu pedi desculpa, ele foi muito atencioso, foi uma pessoa assim, incrível, eu tenho muita amizade com ele, respeito por ele, e assim, aí eu falei, você me perdoa, eu estou fora, e daí em 2019, por causa da certificação da WeConnect, eu consegui abrir novos, porque a gente trabalha muito bem, a gente tem um nome muito limpo, né? E é uma empresa de 52 anos já. Aí, a certificação e essa experiência de mercado, eu abri N novos clientes e hoje a gente vive uma outra realidade. Eu arrumei tudo que eu queria, não tem nenhuma causa trabalhista, assim, está sendo a empresa que eu nunca nem sonhei, porque eu achava que eu nem era capaz. É acima dos meus sonhos. E, Daniela, me explica uma coisa, assim, para eu entender. Como foi esse momento de você decidir assumir a empresa e você enfrentou algumas resistências, algum tipo de preconceito? Como você se sentia nesse momento? Ai, Luísa, eu senti todos os preconceitos, porque eu tinha o preconceito do meu próprio pai, né? Eu não tinha o respeito nem dele, como é que eu ia ter da equipe que estava lá dentro? Então, assim, foi muito difícil, porque como eu te falei que eu contei lá atrás, que eu misturei as coisas, ele já tinha sumido, a empresa estava na minha mão. Meu pai ficava de noite me aterrorizando, falando que não ia dar certo. E então, o primeiro, eu tive que ter uma força sobrenatural, porque além de eu ter que resolver muita coisa, eu tinha que lidar com o emocional de uma pessoa que realmente era o cara para mim, porque ele era o cara que sabia tudo, me aterrorizando e falando, você não vai conseguir. Mas assim, eu não tinha tempo. Eu tinha que lutar, eu não tinha tempo para. Agora eu não vou nem me derrubar. Assim, eu ia passando, eu levava porrada, eu chorava. Eu lembro que eu chegava para trabalhar na empresa e eu lembro que o que eu descrevia era como se eu tivesse sendo violentada, estuprada moralmente, de tanto que eu era oprimida e falava, olha, eu não sei nem como que eu suportei ficar com a empresa, porque eu ia trabalhar chorando, eu ia desesperada, mas eu tive força para superar. Acho que, assim, de tudo que eu passei,
O pior mesmo foi em 2018, quando o meu faturamento caiu 75%, porque daí eu tinha 100 funcionários para pagar, né, e ter que dar uma guinada, aí foi forte demais. Aí eu tive crise de pânico, eu tive que entrar em alguns remédios, e aí é outra história, que também eu vou falar para você que eu me considero uma vitoriosa, porque eu mesmo saí dos remédios, porque o psiquiatra estava me dopando. E eu fui tirando sozinha, e me livrei de tudo. Isso já faz mais de 2 anos. Da onde você tira essa força? Ai, é de Deus, é pela fé. Tem que acreditar no impossível, acreditar. E acreditar que tem hora, assim, tem gente que fala para mim, você pode ter fé, é Deus, o que, mas você já percebeu tanto que você trabalhou? Você já percebeu tanto que você lutou? Eu falei, não, eu sei, mas a minha força maior foi, claro, eu entendo hoje, eu trabalho pra caramba, eu trabalho pra caramba. E eu contando isso para você, você vê que foi, assim, uma luta, né? Foi sempre... Mas para suportar o momento mais crítico, tipo assim, você chegou num paredão, querida. Você chegou e se você não tiver uma força além, você não... Eu não ia conseguir. Eu sei que eu trabalhei muito, até porque Deus ajuda muito a gente. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas foi pela fé no impossível, de acreditar no impossível, senão eu tinha ficado pelo caminho. Quando você ouvia essas coisas, você acreditava no que diziam para você? Ou não? No início, você está falando das coisas da igreja? De Não, Deus? digo nas resistências, assim, do seu pai. Acreditava, imagina. Mas, nossa, eu me sentia, assim, incapaz, totalmente incapaz. Tanto que quando eu pensava em não ver o meu cunhado atravessando a frente da minha sala, eu falava, gente, o que vai ser de mim? Porque meu pai acabou envelhecendo e quem ficou à frente da empresa começou a crescer rapidamente, mas perder tudo muito rapidamente, foi ele, né? E eu não cogitava jamais ver eu com a empresa. Eu fiquei, na verdade, eu sabia da raiz dela, né? E aí, quando a minha irmã... Tem um detalhe, lembrando de um negócio, posso contar? Quando começou esse confronto, Luísa, olha, eu comecei a confrontar eles, isso vai dar errado, isso vai dar errado, vai dar errado. O que aconteceu? Meu cunhado virou para o meu pai e falou assim, ou ela ou eu. Com ela não trabalho mais. Tipo assim, é uma pentelha, não sabe o que está falando, está enchendo o saco. E aí o meu pai virou e falou, então fica com você, não comigo, imagina. Fica com você, meu filho, né? Aí eu falei, bom, agora eu tô lascado. E eles queriam o quê? O meu marido, eu moro no Rio de Janeiro, ele mora no Rio de Janeiro e eu aqui. Faz 10 anos que a gente leva essa vida, por sinal ele vai chegar daqui a pouco. E aí na época eles queriam que eu fosse, não, a gente te dá um dinheirinho e você vai morar lá no Rio. Quem que não quer morar no Rio? Né? Eu moro numa cidade, Ourinhos, interior, pequena, não quer morar no Rio de Janeiro? Aquilo para mim não era convite, aquilo para mim eu estava saindo da empresa enxotada. Falei, gente, como? Como isso? Aí meu marido virou para mim e falou assim, Dani, você pode vir aqui, eu abro qualquer negócio com você, mas você vai vender a sua parte, porque a hora que você abrir o olho, você não vai ter mais nada. Porque se na tua frente as coisas estão acontecendo assim, nas suas costas não vai ter mais nada. E a empresa era 50% no meu nome. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei, nossa, mas agora então piorou mais um pouco, porque eu falei, não, eu tenho certeza que eles vão arrumar. Eu tenho certeza, está na cara deles o que precisa fazer. Ele falava assim para mim,
Não tá. Porque se eles... O pai sabia fazer na empresa. Quando teu pai envelheceu, ele perdeu a mão do negócio. Você é seu pai, você só não é engenheiro. Meu pai tinha todas as competências, ele sabia cuidar de dinheiro, ele sabia engenharia, ele sabia tudo da empresa. Aí ficou, o meu cunhado era engenheiro e eu sabia, meu cunhado era metade do meu pai e eu era a outra metade. Só que para tocar a empresa, ele precisava do engenheiro, não da Daniele. Então, por isso que meu pai escolheu ele. Aí, quando meu marido falou aquilo, eu tenho umas coisas assim, sabe? Entra na minha cabeça uns negócios, assim, parece que entra que nem uma flecha. Aquilo para mim era morte. Era morte. Eu falei, não, eu não estou enxergando isso. E meu marido, o meu psiquiatra e uma amiga minha, ninguém se conhecia, os três não se conheciam, eles falavam a mesma coisa. Eles não estão vendo. Se eles estivessem vendo, eles estavam arrumando o que está acontecendo. E eu, para mim, como eu era muito bem treinada, Luísa, que eles eram o máximo e eu era nada, eu falava, não, imagina, eles são os bons, são eles. E aceitar aquilo que o meu marido falou, vai embora e larga, é assim, destruidor para mim. E meus filhos estavam fazendo engenharia civil, meu filho estava se formando naquele ano. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Meu filho está fazendo engenharia por causa da empresa. A minha filha também. Eu peguei e liguei para o meu filho e falei assim para ele, eu vou vender a nossa parte, porque o Estevão acha isso, isso e aquilo. E eles concordaram comigo. Ele falou, mãe, a gente está com você. Eu assustei mais ainda. Eu falei, meu Deus, agora eles fizeram engenharia por causa disso. E paponha. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Só que daí, Luísa, quando o meu cunhado falou aquilo, ou ela ou eu, e meu pai escolheu ele, e aí eu resolvi que... Eu falei assim, meu pai e a minha irmã resolveram chamar como que faz quando faz... Ela está me fugindo o nome. Fazer a sucessão. Então, ia fazer a sucessão. Só que a sucessão já estava resolvida. Para o meu pai, ele estava só me embolando ali. Mas é que eu vou voltar um pouco a história, tá? Estava me embolando, porque era isso para eu ir para o Rio de Janeiro. Eu falei, tudo bem, eu vou para o Rio de Janeiro, mas eu preciso que vocês arrumem isso, 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 isso e isso. Ah, tá bom. Aí eles viraram para mim e falaram assim, você tem 6 meses para arrumar tudo isso que você falou. Isso, eu ia lá para o Rio de Janeiro. Falei, imagina, faz 5 anos que eu estou na empresa, estou arrumando até hoje. Mas eu acreditei que eu ia conseguir arrumar isso em 6 meses, na época. Porque cada coisa que eu ia arrumar, o meu pai passava na minha sala e me destruía. Se eu chamasse o contador para conversar alguma coisa, ele, sem brincadeira, ele passava na porta e falava assim, por que você está conversando com ele? Assim, me desmoralizava de uma maneira, eu não podia mexer uma cadeira de lugar. Resumindo, chegou o dia, era 10 de junho, não lembro mais de que ano, aquele dia eu tinha que entregar e falar, eles chegaram para mim e falaram, chegou o dia de você sair. Eu falei, eu não fiz nada do que a gente combinou. Não consegui, não foi feito. Isso é muito grave. Para eu sair, isso aqui não pode continuar desse jeito. Eu nunca pensei que eles iam pegar pesado mesmo. Eles viram que eu não estava fazendo nada. E quando esse cara veio para fazer essa sucessão, a gente fez um documento disso e foi colocado dentro do cofre, mas que teria que ter sido feito isso. Quando eles falaram, você vai sair, eu falei, não, mas fui atrás do documento, o documento não estava mais lá. Tinha sido assinado por todo mundo. Né? De qualquer forma, daí o meu cunhado virou para mim e falou assim, bom, se ela fica, ela não trabalho mais. Bom, daí antes teve essa história. Quando eles falaram, você tem que sair dia 10, quando meu marido falou, Dani, não, vende a sua parte e vamos embora. E aí eu cheguei nessa reunião para falar para eles isso, só que eles não imaginavam isso. Porque nem eu imaginava isso, porque isso nunca passou dentro de mim, entendeu? Foi algo assim... e como meus filhos apoiaram, eu cheguei na reunião, que era que eles iam falar, você vai sair agora. Eu falei, gente, eu cheguei à conclusão que vou vender a minha parte.
E meu cunhado pegou, passou a mão no telefone para o meu filho e falou assim, tá sabendo que a sua mãe está vendendo a parte dela? Ele falou, tô. Ela falou comigo antes. Imagina que eu ia fazer alguma coisa sem falar com meus filhos. E aí, só que, aí, se eles eram os bons e não sei o quê, eles deviam ficar com a empresa e falar, não, a gente não tem para comprar. Eu falei, não, tem, pode me pagando ao longo dos anos, não tem problema. Né? Mas até hoje eu não sei se aquilo foi um golpe ou que diabo que foi, nem sei. Hoje eu não sei. E aí a gente não tem para comprar. Em seguida disso, passaram-se 2 anos, né? Porque daí a minha irmã tinha dado era 50% meu, 50% dela, e ao longo, como meu cunhado foi muito dedicado, porque isso eu não posso negar, porque ele trabalhava muito mesmo, a minha irmã deu 12,5% da parte dela para ele. Em muitos anos eu era a majoritária, mas eu nem sabia o que era isso. E assim, meu pai protegia muito ele. Ele ganhava o triplo, ele ganhava 9% do lucro. Meu pai protegia ele, mas protegia a gente também. Mas era o filhinho que ele escolheu. E aí, quando ele pegou e devolveu as cotas para minha irmã, ele falou, do jeito que eu ganhei, eu vou devolver. E aí, a minha irmã esperou passar 2 anos, para daí ela entrar na justiça, porque daí ele estaria livre de responder qualquer coisa do passado. Ou seja, eu fiquei com a empresa sem saber de nada, com passivo trabalhista enorme, sem conhecer os clientes, nada, assim, para começar do zero, mas aquilo... Então, quer dizer, eu não escolhi ficar com a empresa. Eu simplesmente não desisti, entendeu? Foi isso. Daqui eu não desisto. Né? É toda essa história, é uma trajetória complexa. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas eu fui e voltei, me desculpa. Quero saber em que momento você começou a acreditar que assumir a empresa era possível, que você era capaz de fazer isso, quando você entendeu. Eu vou falar para você que as mentorias que eu participo, todo mundo tem tentado me fazer livrar do passado. Tá? Eu vejo realmente que abriram novos clientes, a empresa é outra, mas a impressão que eu tenho, que eu só vou considerar isso mesmo quando eu atingir aquele volume, aquele caixa que existia no passado. Já me falaram, você já é vitoriosa, você precisa enxergar isso. Né? Por tudo isso que você passou, você imagina, hoje é uma empresa de engenharia que a gente não tem zero causa trabalhista, faz mais de 2, 3 anos. Aí a minha advogada atual, né, não, que eu contratei depois da WeConnect, ela falou, Dani, você tem noção do que é isso no mercado da construção civil? Eu falei, não. Assim, as pessoas ainda precisam ficar me mostrando. E uma dessa mentoria da UI era fazer, enxergar do passado, enxergar quem eu sou, o que eu fiz e assim, eu estou em processo, eu enxergo, sim, que foi muita coisa, mas parece que enquanto eu não voltar lá naquilo e falar, ó, aqui eu não consigo vestir isso, mas muita gente fala isso para mim, muito. Você precisa se enxergar, você precisa enxergar o que mudou. É uma história. E o que significou para você a Projex ter sido qualificada como uma empresa diversa pela Monsanto? Nossa, gente, eu nasci de novo. Aliás, eu falo que a certificação ela não resgatou só a Projex, ela me resgatou como pessoa, como mulher. Você imagina, mesmo com essas vitórias, eu ainda tenho essa lacuna. Você imagina se eu não tivesse essa certificação, eu não tivesse passado essa seleção da Ernst Young, é uma seleção, a quantidade de empresárias inscritas nessa seleção é enorme. Nós somos de várias partes do país, empresários. Essa mentoria, esse programa da Winning Woman fez um bem assim tremendo. Eles curaram
tipo, acho que está faltando 10% da minha... Vocês estão fazendo parte da minha cura. Enxergar, porque ser indicada para um museu contar minha história, eu acho que é um prêmio tanto. E como foi a experiência de ter participado do programa da Ernst Young? Nossa, foi algo assim, por sinal acabou essa semana. E assim, foi tremendo. As minhas mentoras, elas... Olha, eu não tenho palavras para descrever assim, o que é um programa desse, o impacto que isso tem na nossa vida como pessoa, nas nossas empresas e nas as outras 3 empresárias, a gente tem um grupo. E a gente se reúne a cada 15 dias virtualmente, porque a nossa turma passou toda virtual, a gente não se conhece. Nós estamos loucos para se conhecer, se abraçar, e assim, é muito legal de ver como cada um amadureceu, como a gente aprendeu umas com as outras. Algo assim, olha, o programa nunca mais ele pode parar de existir, porque ele resgata vidas, não resgata só a empresa, não. E Daniele, qual que foi os seus maiores aprendizados nessa sua trajetória profissional? Bom, eu acho que não existe uma empresa e não existe uma profissional se não existe uma pessoa inteira, né? Então, eu entendo que eu encarei essa vida profissional, eu acho que muito pela minha dedicação, pela minha garra e pela minha vontade, né? Mas eu só comecei a dar valor, não dar valor, a enxergar muita coisa depois que eu enxerguei não, por causa do valor, eu não sabia nem o que era diversidade, Luísa, eu não sabia, assim, a certificação me rotulou falando assim, minha querida, o que você passa é comum, muitas mulheres passam, muitos talentos estão mortos por causa disso. Porque eu imagino se lá atrás eu não tivesse tido todo esse preconceito, meu marido que falou, nossa, você ia voar longe, você ia ser um avião, se você não tivesse sido tão oprimida. Então, assim, eu acho que de tudo, Luísa, o maior aprendizado disso foi que, gente, esse movimento de diversidade e deixar as pessoas serem quem elas realmente são, não tem preço. Eu acho que essa é a maior aprendizado. O resto tudo a gente tira de letra. Agora, aquilo que você é oprimida, sem você conhecer por que você é, e você fica presa naquele cantinho, sem saber que existe isso, né? Porque a diversidade é tudo, né? Negro, LGBT, PCD, tanta coisa, tem tanta gente oprimida com isso, são muitos talentos mortos. Então, eu acho que, para mim, de tudo, trabalhar para mim é um prazer. Qualquer coisa que vier pela frente, se é de manhã, de tarde, de madrugada, não tem hora para mim. O problema não é trabalhar e encarar desafio, mas meu maior desafio, eu acho que foi isso. Foram décadas de uma opressão, onde eu não sabia nem do que eu era capaz, e tantas pessoas vivem assim. Você consegue pensar em algum momento mais marcante da sua trajetória como mulher empreendedora? Eu acho que quando... Assim que como eu já trabalhava há mais de 30 anos, a gente é fornecedor Monsanto, foi a Monsanto que apresentou a certificação para mim, então eu considero que foi o meu início de libertação. O que aconteceu? Antes mesmo da certificação, a Monsanto fez o primeiro programa de diversidade aqui no Brasil. E eles fizeram uma seleção com 5 empresas. Nessas 5 empresas, eu fui selecionada.
E, então, quer dizer, para mim, foi muito importante, por quê? Porque eu recebi uma mentoria de 7 meses do meu maior cliente, aí teve um dia da formatura, e eu fui para lá no painel, toda a Monsanto, diretoria da Monsanto, e era justamente dentro da Monsanto que eu estava perdendo era ali o prestígio do meu cunhado, né? E aí eu fui premiada lá em cima, né? E claro que toda multinacional demora um pouco para processar as coisas e aí tudo apareceu. Então hoje eu já retomei todo o meu trabalho na Monsanto. O meu cunhado não trabalha mais lá. Agora nem é mais Monsanto, né? É Bayer. E aí a gente abriu a Bayer, abriu a Merck, abriu a PepsiCo, a gente trabalha para a CTG, enfim. Eu realmente eu nasci ali, o dia que eu recebi uma certificação internacional chama uma UNED, né? Que a WeConnect ela certifica mulheres de negócio. Né? Tem outras certificadoras, né? Mas o WeConnect é só de mulheres. Então, aquilo para mim foi uma coroa. E a minha vida começou a mudar dali para frente. E eu fui parar na Ernst Young, na UI, justamente porque uma amiga das 5 selecionadas para Monsanto, um dia a gente sentou para almoçar, ela olhou na minha cara e falou: Dani, o programa, você precisa se inscrever, era da UI. Eu tenho certeza que você vai ser. A tua história vai passar ali. Aquilo entrou assim, que nem um flash na minha cabeça. Eu me inscrevi, a hora que eu vi, eu tinha sido selecionada. Como que é o seu dia a dia hoje em dia? Bem, eu respiro a empresa. É assim, meus filhos ficam até irritados comigo, mas não tem outro assunto, não. O meu marido briga comigo, dá para deixar o celular do lado? Você não precisa. Eu preciso até desacelerar, porque assim é a minha vida. É a minha vida, assim, tudo. Se você falar, você quer estar na praia ou você quer estar na Projex? Enquanto eu não chegar onde eu quero chegar, eu só quero estar na Projex. O resto eu faço tudo com força. É porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que relaxar, porque eu tenho que. Mas, assim, meu dia a dia é engolir aquilo. Assim, eu faço por prazer, eu amo o que eu faço. Eu tenho um foco, né? E como foi encontrar, ou melhor, reencontrar agora o seu marido atual? Como foi isso para você? Foi mágico, foi até engraçado. Quando né, ele me achou na internet, aí um dia a gente marcou um encontro. Eu gostava muito dele lá atrás, mas assim, mesmo separada, já há 4 anos, eu sou uma pessoa de ficar muito enraizada no passado. Eu demoro para me despregar, muito. Por mais que eu tenha sofrido, eu demoro muito para enxergar muita coisa. E aí, foi uma construção. Eu sabia, assim, eu gostava dele quando ele era criança, porque ele era muito bom para mim. Era muito puro o que a gente sentia. Mas o primeiro impacto, eu falei, não, estou apaixonada por ele. E só que foi uma coisa que foi vindo, que foi crescendo, e assim, hoje ele é tudo na minha vida, eu não me vejo sem ele, é a minha alma gêmea. Sem ele eu também não estaria aqui, porque ele foi o cara do meu lado. Ele foi e ele ainda é. E eu só tenho que agradecer a Deus muito, porque eu fui muito. Eu posso ter sofrido, mas que eu fui bastante abençoada e privilegiada, eu fui. E como que a pandemia afetou sua vida? Se afetou? Como que essas transformações chegaram? A pandemia foi punk. Primeiro lugar que ela tocou foi no meu relacionamento, porque o setor da construção civil não parou. Então, a sede nossa
ela é grande, ela é muito espaçosa, então ninguém fica amontoado. Então, o escritório conseguiu continuar. Então, eu não precisava fazer home office. E o meu marido estava no Rio quando começou a pandemia. E ele pode, o trabalho dele é muito remoto. E a gente, ali, assim, o primeiro lugar que afetou foi o meu relacionamento, porque ele não se conformava de eu ir trabalhar. E ele foi muito rígido no início, muito, muito, muito. E eu falei, agora danou-se, porque a gente ficou 4 meses sem se ver, 3, e brigando. A gente nunca tinha brigado, nunca, nunca, nunca. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou suportar isso agora? Porque é a minha alma gêmea, essa pandemia, eu com problema também na empresa, bem ou mal, é difícil, porque o pessoal tudo viajando, e a primeira coisa que afetou foi o nosso relacionamento, mas o amor é maior, a cumplicidade maior, e a gente conseguiu, depois de 4 meses ainda sem se ver e brigando pesadamente, tudo se ajeitou. Na empresa, eu vou te dizer assim que eu tive muito sucesso, né? Porque eu logo no início eu peguei muito pesado, eu fiz um grupo, porque tem funcionário que eu nem conheço, que contrata fora, né? A gente atende nacionalmente. E eu fiz um grupo e comecei a alimentar eles muito, direto, sobre a gravidade e como a gente deveria se portar. Porque se eu esperasse um movimento, né, na televisão, assim, eu joguei muito pesado. E atualmente, nós estamos com 10% do nosso time foi contaminado, sem ninguém. E de cara, eu falei, fazendo bem, mal não vai fazer. Comprei vitamina C, alimentei as obras o tempo todo. Então, falei, o que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada. Além de dar máscara, botar álcool em todo lugar, proteger todo mundo. A construção civil não parou, eu tinha que continuar. Eu sei que, não sei, eu sei que 10% na construção civil, sem ter nenhum caso grave, internado, e eu falei, mais uma vez, eu fiz minha parte, mas Deus fez a dele. E falava muito para o pessoal sabe, a fé, porque nessa hora foi tão forte para todo mundo que eu falei, eu não vou conseguir segurar que é Deus e falar de Deus e falar, gente, tenha fé, vamos fazer a nossa parte, mas... E assim, eu vejo que hoje eu tenho um time muito, muito alinhado com os valores e com a cultura da empresa. Eu tenho orgulho do time que eu tenho. E, Daniele, você lembra de algo, você consegue pescar alguma história de alguma obra, de alguma implementação desses anos todos que tenha te marcado de alguma forma? Positivamente ou negativamente? Tem as duas. Pode ser as duas. Bom, eu vou contar a negativa primeiro. Eu tinha acabado de assumir a direção da empresa, a gente estava fazendo uma obra na multinacional, na parte de produção, e uma concreteira da região que sempre atendeu muito bem. Eles venderam um concreto para a gente que não atingiu a resistência depois que o negócio já estava pronto, porque a gente faz teste de prova, né? E não atingiu a resistência. Nós tivemos que mudar tudo rapidamente por causa da produção. Foi muito desgastante. A gente fez o projeto novamente, refez toda a obra e entregamos a tempo, mas foi muito, muito, muito estressante e teve um prejuízo enorme. E eu processei a concreteira, isso foi em 2016, esse processo está rolando até hoje. Mas eu espero esse retorno, porque eu respondi pelo cliente, botei tudo lá, mas isso não pode passar em branco. Essa foi assim, uma parte negativa. Eu estou falando da minha direção, tá? Porque quando eu estava na outra direção, eu não fazia parte dos problemas que tinham de engenharia, tudo. Eu nem ficava sabendo que meu pai e meu cunhado nem não chegavam até mim. E a positiva foi que, depois dessa queda de 75%, a maior obra da Monsanto que teve, já era Baia, que teve o ano passado, nós que ganhamos a concorrência,
nós entregamos, foi em pandemia, começou na pandemia, entregamos na pandemia, não atrasamos, não tivemos problema nenhum. Olha, era material subindo por dia e por hora, era escassez de material, tinha tudo para dar confusão, a gente fez uma excelente entrega. E, assim, o que me alegra também é que as notas do passado, porque a Monsanto sempre deu avaliações, né? As notas, depois da minha administração, foram melhores e eles elogiaram muito o nosso trabalho. E antes era muita briga no passado. Está faltando isso, está faltando aquilo. Então, isso foi, assim, isso foi no final do ano passado que a gente entregou. E para você, o que é ser uma mulher empreendedora? Olha, eu vou te falar que é uma coisa que, chegando à conclusão, que é uma coisa que nasce com a gente. Eu não sei se isso se desenvolve, né? Acho que até pode se desenvolver, mas hoje eu enxergo que, quando eu vejo uma carinha querendo se interessar por um negócio, eu falo, dá valor para aquela carinha, porque isso é muito valioso. Porque tem gente que demora para se interessar por alguma coisa, e se vê um interesse de novo, pega aquela vida, empurra para ela voar, que ela vai longe. Então, mas isso não quer dizer que alguém vira a chave no meio do caminho, sabe? Então, eu acho que hoje, que eu tenho meus 54 anos, hoje eu consigo enxergar algumas coisas que lá atrás, acho que nem meu pai enxergou, como meu pai, e podia ter me dado muito valor, falar, nossa, olha essa menina com esse desejo todo, né? E então, eu acho que já é algo que está dentro da gente, mas não posso dizer que não possa ser desenvolvido. O que a Projex representa na sua história? A minha vida. É a minha vida. Não me vejo sem. Poderia até falar, nossa, se alguém chegar e falar assim, eu te dou não sei quantos milhões nela, eu vou falar, pode, sei, vai rolar. E eu vejo assim também que, por exemplo, para o meu pai, a Projex, embora hoje ele não tenha nada lá, mas ele não sabe nem dos números, ele não sabe de nada, ele vai lá a passeio. Mas eu vejo que para ele é mais importante eu cuidar da Projex do que dar atenção para ele. E um dia eu falei para ele, eu sei, para você, o meu amor é dar amor para a Projex, que é a sua filha mais nova, porque a Projex veio a minha irmã, eu depois a Projex, né? E é como se eu estivesse cuidando da filha dele mais nova. Então, eu vejo que ele se realiza com isso. E, assim, eu não preciso. Ele fala assim, filha, eu não quero te incomodar. Eu não quero te incomodar. Então, chega no final de semana, ele fala, filha, descansa. Eu falo, pai, estou trabalhando. Então, é a minha vida mesmo. Sei da onde, não sei porquê, mas é assim. E o que significa para você trabalhar numa área que é culturalmente considerada masculina, né? Eu vejo assim que toda essa mentoria, todo esse processo, esse empoderamento que me deram, antes eu vi um e-mail, assim que eu assumi, eu vi um e-mail do cliente, eu gelava de cima e embaixo, eu olhava aquilo, eu já tremia. Hoje eu entendi que eu tenho valor, eu falo coisas com coisas, eu sei o que eu estou fazendo e eu não preciso me diminuir tanto. E hoje eu converso com líderes de empresas e, né, diretores, sem medo. Eu converso como uma mulher, uma diretora de empresa. Mas eu entendo também que a gente está sempre em construção. Essa etapa da UI, esse um ano, eu já sou outra pessoa, entendeu? E eu vou correr atrás de mais mentoria, porque eu não posso, eu preciso me alimentar o tempo todo.
E como é hoje em dia, como está a relação com o seu pai? Olha, eu achei que teve momentos que eu falei, quando eu comecei a me enxergar, eu falei, eu não preciso passar por isso, eu não preciso um pai que me massacra tanto, eu não preciso ter uma irmã que me judia tanto. Aí eu comecei a ver que eu tinha o direito de não ser aquilo, né? E meu pai, como ele viu a empresa começar a prosperar e ficar melhor do que ela está, ele, ele consertou tudo o que, porque para mim, eu já tinha desconsiderado. Eu falei, eu não preciso de pai, eu não preciso dessa vida. Eu posso ser feliz sem essa tortura. Mas ele foi e recuperou tudo, ele pediu perdão, ele reviu tudo. Assim, hoje, eu tenho que dar parabéns para ele, porque meu pai ele foi um pai muito protetor. Hoje eu entendo que ele fez isso por amor. Ele não pelas limitações dele de achar a mulher, o lugar dela é ficar em casa e obedecendo, né? Então, isso curou. Assim, foi fantástico, porque uma das preocupações da minha mentora da Monsanto era resgatar o meu relacionamento com meu pai. Mas naquela época ainda estava muito difícil. É que agora já, como eu te falei, é uma história de final feliz. Ótimo, ótimo. Ele elogia meus filhos, ele me elogia, ele fala: seus filhos são maravilhosos, se não fosse você, não... Nossa, seu filho trabalha muito, sua filha trabalha muito. Não, sua filha, Angélica é o máximo. Matheus também, assim, ele não se poupa de fazer elogios, assim, é um fofo. Depois eu mando foto com ele. Daniele, eu estava ouvindo nessa história e veio muito na minha cabeça essa pergunta. Você tem ideia de quando virou essa chave na sua cabeça de que você era oprimida, de que você era sempre deslegitimada pelo fato de ser mulher? Quando você teve consciência disso? Eu posso te falar que é um processo. Tá? Eu tive consciência disso, como eu falei, com a certificação, quando eu comecei a interagir com outras mulheres, ver que se existia uma certificação internacional para mulher, que o negócio é complexo e que aquilo tudo que eu sentia, que eu achava que era normal, não é. Mas se não fosse a certificação para me mostrar isso, eu ia passar a vida daquele jeito. E não é um botão que a gente aperta e, não, não é. É uma forma de criação, é um monte, é uma história enorme, são décadas. Né? Então, é uma chave que ela está quase virada de uma vez. Mas foi, sem dúvida, com com o início da certificação e o mundo que me conectaram. Eu falei, gente, olha isso, cara, isso é muito, muito real. Foi esse momento. E quais são os seus maiores sonhos hoje em dia? Eu quero ter meus netos, porque meus filhos já têm 34 e 30 anos. Eu amo criança, sou louca por criança. Mas também entendo que Deus ainda não me deu esses netos, porque senão eu ia tirar o pé lá da Projex. Então, eu tenho ainda uma missão, que como eu falei, eu quero colocar ela lá, naquele patamar. Então, os netos é um sonho, mas primeiro colocar a empresa naquele patamar primeiro, e depois... Mas eu sei que a gente não pode escolher, né? Acontece. Então, é isso. E muita, muita saúde e harmonia com os meus filhos, porque, para mim, família é o maior bem que a gente tem. Não ia adiantar eu ter projetos com muito sucesso se eu não tivesse os meus filhos comigo, entende? Em paz e harmonia. E os dois trabalham lá. Os dois são engenheiros civis, os dois, né? Agora eu queria saber, a gente está encaminhando para o final,
se você gostaria de acrescentar alguma coisa, ou de contar mais alguma história que eu não tenha instigado, ou passar alguma mensagem, enfim. Olha, assim, vocês tiraram de mim, assim, muita coisa, foi muito legal, porque eu falei até mais do que eu pensei que eu fosse lembrar. E a mensagem, bom, primeiro eu quero agradecer de joelhos essa oportunidade. Vocês estão fechando com chave de ouro uma etapa da minha vida, que eu acho que daqui para frente eu realmente preciso me tornar, assumir uma outra pessoa. Então, um presente enorme de Deus que vocês estão me dando. E falar que, assim, que as mentorias, que esse movimento de diversidade nunca pare, porque eu acho que essa é a maior mensagem que eu posso passar e pedir, que outras pessoas sejam libertas dessas opressões que a gente nem imagina que muitos vivam. Ninguém merece viver assim. Preconceito, ele mata vidas e destrói talentos. Eu acho que o mundo poderia ser muito melhor. E o que você acha da proposta de mulheres empreendedoras serem convidadas para contarem as suas histórias num projeto de memória? Acho maravilhoso. Acho que todas terão histórias muito valiosas para contar, porque eu tenho certeza que atrás de cada carinha tem... A minha história não é diferente de muitas outras histórias de luta, né? Sei que antes você estava um pouquinho receosa, assim, ansiosa. Quero saber o que você achou de ter participado, de ter contado um pouco sua história. Como foi essa tarde para você? Nossa, foi assim um lavar de almas. Foi muito bom, eu fiquei feliz, embora mexa, mas eu entendo que isso é um processo da minha cura e da minha liberdade, sabe? De falar, deu, Daniel, tá bom, chega agora, se liberta de tudo e vive em paz, que assim, me foge até as palavras, porque foi muito tranquilo. Eu espero não sei, que vocês consigam compilar as coisas, mas é muito emocionante. O trabalho de vocês é muito legal, muito valioso e acho importantíssimo, porque através disso muitas outras vidas se identificam para poder, né, caminhar mais rápido, né, entender melhor uma coisa que eu nunca nem ouvi e demorei tanto para saber que existia, né? Então, através dessas histórias, eu acredito que muitas vidas podem ser tocadas, virar uma chave, às vezes, bem mais rápida do que a minha. Te agradeço muito, imensamente. Acho que você disse tudo. Vira inspiração, né? Pessoas e histórias que viram inspiração. Sei que não deve ser fácil contar. Nunca contei minha história, mas imagino que não seja muito fácil. Mas espero que você tenha curtido e agradeço pela sua disponibilidade, por topar participar, por passar sexta-feira à tarde com a gente. Foi muito gostoso para mim ouvir. Te agradeço de verdade. Eu que agradeço vocês. E eu posso tirar uma foto assim, nossa? Pode. É um momento, assim, tipo, na minha vida. Eu vou dar um print aqui também. Eu não vou enxergar. Deixa, dá. Aí eu tiro. Peraí, eu posso tentar tirar também? Dá um print aí, vocês. Ih, eu que não sei tirar. Vamos ver se foi. Não, eu digo um print screen na tela, mas é que eu não vou enxergar. Eu não lembrei onde que era o botão do print. Espera que eu vou lembrar.
E eu saí com uma cara muito pouquinho. estranha. Eu achei o botão aqui. Vamos ficar Achou? olhando. Boa. Achei. Então, Vamos lá. Luizinho.